Olá, sejam bem-vindos ao podcast Fôlego de Vida, agora com a temporada 2024. Estamos de volta, o espaço onde buscamos encontrar inspiração e edificação para nossas vidas. Sou o pastor Rogério Alencar e hoje estaremos juntos para um momento especial de reflexão e comunhão com Deus. Acompanhe-me nesta devocional utilizando o livro Experiências com Deus. Antes de mais nada, vamos começar da maneira certa. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, quero nesse momento agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos, ó Deus, nesse devocional. Momento de comunhão contigo, momento de adoração, é o nosso momento de devoção a Ti, Senhor. Pedimos que nos guie e nos dê sabedoria para compreendermos as Suas palavras. Abra nossos corações para recebermos a Sua mensagem e permita que essa experiência fortaleça a nossa fé. Que possamos nos sentir mais conectados a Ti, Senhor. Que cada palavra venha trazer edificação aos nossos corações. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E o tema do podcast de hoje é Enfrentando o Fracasso. O texto bíblico referente de hoje está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 27. Diz assim: Disse-lhe Jesus: Vocês todos me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Haverá momentos de grande aflição enquanto você segue a Jesus. Às vezes, parecerá que os eventos conspiram para que você tropece no seu relacionamento com Ele. Você não causou nenhum deles, mas eles se levantam tanto da oposição quanto da intensidade das suas circunstâncias. Apesar disso, o fracasso é o resultado final. Os discípulos enfrentaram uma oposição tão intensa ao seu Senhor que todos falharam com ele na noite em que Jesus foi crucificado. Pedro se orgulhava de que seria incapaz de abandonar Jesus. Ainda assim, Jesus assegurou aos discípulos, antes de tudo acontecer, de que o fracasso seria inevitável. As Escrituras haviam profetizado isso. Deus sempre soube que os discípulos iriam falhar com o seu filho. Ele não foi pego de surpresa. Ele já tinha provisão para as falhas deles, sabendo que eventualmente iria desenvolvê-los até serem apóstolos que iriam pregar o evangelho destemidamente, fazer milagres e ensinar outras pessoas. Mais tarde, quando o Cristo ressurreto encontrou Pedro à beira do mar, ele não pediu a Pedro que confessasse o seu pecado, mas que confessasse o seu amor. Você pode temer que o seu fracasso tenha pego Deus de surpresa. Talvez você também tenha prometido, como Pedro, que iria ficar ao lado do Senhor, mas falhou. Deus estava tão ciente de que você falharia que ele, como estava em relação aos primeiros discípulos, mas ele já se preparou para prover uma resposta para cada vez que você tropeçar. Não pense que, de algum modo, suas falhas são maiores ou mais complexas do que qualquer coisa com a qual Deus já tenha lidado. Se você estiver enfrentando desafios que parecem ser pesados demais, não desanime. Deus já sabia e já se preparou para tudo isso. Que Deus te abençoe nesse dia. Meu querido e minha querida que me escuta nesta manhã, quero fazer uma reflexão em cima desse devocional, que lições são importantes para nós, porque muitas vezes somos conduzidos a uma utopia
miopia na nossa relação com Deus, nos levando a tomar decisões ou por caminhos que são completamente equivocados na nossa relação com Ele, na nossa relação com o próximo. O texto ele vai falar sobre tropeços. Tropeços, como diz o texto, já era esperado por Jesus. Jesus, ele já esperava ser abandonado no momento que mais ele iria precisar. Nós vamos lembrar aqui, num outro momento, do Getsemane. Jesus foi para o Getsemane, pediu aos seus discípulos que ao menos o acompanhassem em oração, e eles foram incapazes de acompanhar Jesus durante todo o momento que precisou. Eles foram até certo ponto. De certo ponto em diante, eles não tiveram mais condições. O cansaço da vida os acomodou. O cansaço da vida, da intensidade daquele momento foi demais para eles. Eles dormiram, eles não vigiaram, enfim, mas tudo isso tem um ensinamento do Senhor. Deus sabia disso desde o início. Jesus, ao contrário do que nós praticamos, somos levados diante dos nossos erros a tentar reparar. Jesus, naquele momento em que, após a sua ressurreição, que foi o seu primeiro contato ali com Pedro na praia, ele não cobrou de Pedro uma palavra que pudesse fazê-lo arrepender-se do que ele fez. Pelo contrário, Jesus o instigou a confessar o seu amor. Jesus não queria a confissão do pecado de Pedro, ele queria a confissão do seu amor. Pedro, tu me amas? Isso ele fez por 3 vezes. Que nós possamos refletir na nossa vida, podemos enfrentar momentos de luta, momentos que queremos desistir, estamos sucumbindo. Saiba de uma coisa, o Senhor, ele tem uma resposta para você. E ele sabe muito bem quem você é. Ele sabe perfeitamente o seu limite. Ele conhece isso e ele não vai exigir nada que ultrapasse ele. Mas no final, ele só quer uma coisa: que você confesse o seu amor por ele. Que Deus possa trazer edificação na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, com essa reflexão. E vamos aos nossos anúncios. Hoje à noite teremos o ensaio do musical de Páscoa, Graça, que vai acontecer no próximo domingo às 18h30. Você que está aí envolvido nesse musical, não esqueça, às 19h30, hoje estaremos lá para o ensaio. Amanhã estaremos na Quarta da Família. Deus tem uma palavra de edificação para a sua vida. Não fique em casa, participe do culto da Quarta da Família. E não esqueça que estamos aí com o nosso CETEF, o curso da Escola Bíblica, que vai acontecer do dia 20 a 21 de abril. Portanto, você vai poder fazer a sua matrícula procurando a secretaria da nossa igreja e também o link que está disponível aí no nosso aplicativo. Que Deus te abençoe nesse dia.